Nós tivemos, um feriado aí prolongado, e nós tivemos aí na sexta-feira, se diz, a paixão de Cristo, sábado de aleluia, e hoje a Páscoa, que nós, podemos dizer a ressurreição de Cristo, Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, é sobre essa palavra que Deus vai falar conosco essa noite, amém? A respeito dessa ressurreição, qual o valor que veio para nós e por que não é verdade, se não fosse a ressurreição de Cristo, o que seria de nós hoje, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Então eu quero, em nome do Senhor Jesus Cristo, pedir para a igreja para nós abrir o livro de Mateus, capítulo 16, versículo 21. Mateus, capítulo 16, versículo 21. Amém? Amém. E diz assim: e desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos e do chefe dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Agora nós vamos ler também no livro de Mateus mesmo, versículo 17, o capítulo 17, versículo 22 e 23. Amém? Amém. Mateus, capítulo 17, versículo 22 e 23. E diz assim: e reunindo-se ele na Galileia, Jesus lhe disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos do homem. Eles o matarão, e no terceiro dia ele ressuscitará. Aleluia. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Aleluia. Agora eu peço para os irmãos, vamos ler no livro mesmo de Mateus, capítulo 20, versículo 19, versículo 17 e 19. Mateus 20, 17 até o 19. E diz assim: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos. Ele disse: estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue ao chefe dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, para que zombem dele e o açoite e o crucifique, e no terceiro dia ele ressuscitará. Amém. Senhor. Agora, Mateus ainda 26. Amém? Amém. Mateus 26. Ele diz assim: e quando acabou de dizer essas coisas, Jesus disse aos seus discípulos: como vocês sabem, estamos a 2 dias da Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. E naquela ocasião, o chefe dos sacerdotes e os líderes religiosos do povo se reuniram no palácio do sumo sacerdote, cujo nome era Caifás. E junto planejaram prender Jesus à traição e matá-lo, mas diziam: não durante a festa, para que não haja tumulto entre o povo. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela o derramou sobre a cabeça de Jesus, quando ele se encontrava reclinado à mesa. E os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram: por que este desperdício? Este perfume poderia ser vendido por alto preço e o dinheiro dado aos pobres. E percebendo isso, Jesus lhe disse: por que vocês estão perturbando
levante com uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Amém? Vamos orar? Senhor, em teu nome, Senhor, aqui estamos nessa noite, meu Pai, para, Senhor, poderoso, receber, meu Pai, poderoso a tua palavra. Senhor, fala conosco através do teu Espírito Santo e nos dê graça, sabedoria e entendimento para nós fazer a tua vontade, em nome do Senhor Jesus. Amém? Irmãos, graças a Deus, né? Mensagem é essa, dada através do poder do Espírito Santo para nós, aonde nós vamos, né, titular essa mensagem com: a ressurreição de Jesus não foi um acidente. Amém? Por que não foi um acidente? Né? Aí já está bem claro sobre tudo isso que nós lemos, que antes mesmo dele ser morto, ele já falava da sua morte. Então, Jesus não morreu por acaso. A morte de Jesus já era um plano de Deus para a nossa salvação. Ai de nós, né? Se não fosse a morte de Cristo. E aqui nós vimos que em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, ele profetizou isso por 4 vezes. Ele estava com os seus discípulos. E ele não profetizou por acaso, porque ele sabia que ele haveria de ser entregue. Mas os irmãos repararam que ele também sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. O interessante é isso, que ele também sabia que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E exatamente isso que aconteceu, diz a palavra. Ele morreu. Ali os guardas ficaram ao redor, né, vigiando, porque eles pensaram consigo, né, vamos vigiar, porque se nós não vigiar, né, esses homens que seguem a Jesus virão aqui e vão roubar o corpo. Mas a obra de Deus é uma obra sobrenatural, né? E não adiantava aqueles soldados romanos ficarem ali para vigiar o corpo de Cristo. Porque o nosso Deus, ele é onisciente, onipotente, onipresente. E ali nós vimos que quando aquelas mulheres chegaram até ali, elas só encontraram o lençol que tinha enrolado Jesus. O corpo do nosso Senhor já não estava lá. Ele já tinha, não é verdade, ressuscitado. E isso, em nome do Senhor Jesus Cristo, é o cumprimento da promessa de Deus, que ao terceiro dia ele ressuscitaria, né? E ele não somente ressuscitou, mas ele ressuscitou e voltou para o seu povo, né? Para mostrar para o seu povo que ele havia ressuscitado, viu? Que ele estava vivo, ele não tinha morrido, ele estava vivo. O nosso Senhor, ele não morreu, ele vive. Mas era preciso ele passar por essa morte, era preciso ele passar por isso, para que nós hoje, né, tivéssemos essa certeza, irmão. Porque se não fosse, irmão, a ressurreição de Cristo, né, como é que a nossa fé hoje ia ser baseada sobre o quê? Olha a importância dessa ressurreição de Cristo. No que nós íamos hoje, né, acreditar? Se o próprio Deus que nós pregamos, ele não ressuscitou, como é que ele vai ressuscitar a nós? Então nós vimos em nome do Senhor Jesus Cristo que o fundamento de nós estarmos aqui, que o fundamento de nós crer que Jesus ressuscitou, é porque ele verdadeiramente ressuscitou. E ele ressuscitando, ele também nos ressuscitará. Então, a ressurreição de Cristo é um dos grandes presentes que Deus deu para a humanidade. Feliz é aquele que reconhece esse presente, não é? E não somente fica, né, no ovo de chocolate, mas sim for mais adiante.
eu vou deixar esse Jesus, essa Páscoa, não é verdade, nascer no meu coração. Eu vou deixar essa Páscoa, não é verdade, crescer sobre a minha alma, crescer sobre a minha vida. Eu não vou ficar só nesse chocolate, não. Mas sim, eu vou fazer com que esse Jesus, que agora ele ressuscitou, ele também cresça dentro de mim. Porque se não fosse, irmão, imaginemos nós, né? A Bíblia diz, imagina o que aconteceria com os mortos. Que esperança teria as pessoas que assim morreram? Eles não teriam esperança nenhuma. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, eles também não ressuscitariam. Não é verdade? Então quer dizer, a ressurreição de Cristo é uma bênção que nós recebemos de Deus. Porque se Cristo também não tivesse ressuscitado, nós poderíamos estarmos aqui, né, nessa noite como estamos, dizendo que os apóstolos eram mentirosos. Porque os apóstolos pregaram a respeito da ressurreição de Cristo. Os apóstolos falaram a respeito da ressurreição de Cristo. E como é que eles pregaram? E como é que eles falaram da ressurreição se Cristo não ressuscitou? Está vendo? Então, irmão, a grande vantagem de nós hoje estarmos aqui para poder, em nome do Senhor Jesus Cristo, falar dessa ressurreição é que verdadeiramente Ele ressuscitou. Então nós temos que estar alegres, nós temos que estar felizes, porque graças a Deus eu não vou perecer. Amém. Vai perecer quem não crê, porque quem não crê vai perecer. Agora, graças a Deus, eu que creio nessa ressurreição, eu que creio nessa palavra, eu não tenho motivo de perecer. Porque, irmão, se Jesus Cristo não tivesse, né, ressuscitado, nós poderíamos dizer que nós éramos tudo falso. Nós poderíamos dizer que nós éramos todos mentirosos. Nós poderíamos dizer que nós estamos aqui perdendo tempo. Para que vocês vêm aqui? Se Jesus Cristo não ressuscitou, para que vocês querem buscar esse Jesus? Mas como esse Jesus que nós falamos, ele ressuscitou, então nós estamos felizes. A nossa grande Páscoa é Jesus. A nossa grande festa é Jesus. Porque se verdadeiramente, né, nós pregamos, nós anunciamos e nós falamos desse Jesus, é porque ele verdadeiramente ressuscitou. Viu? E ele não somente ressuscitou, mas ele vive, né? Então, irmãos, nós seríamos os cristãos, nós seríamos as pessoas mais infelizes. Porque como é que eu posso falar daquilo que não existe? Tem muita gente aí que prega aquilo que não existe, né? Mas como é? Eu não sei como é que alguém possa crer na encarnação, né? Eu não gostaria de ver nenhuma pessoa que foi reencarnada voltar, né? Eu não gostaria de estar presente perto dessa pessoa, porque senão eu ia me assustar e muita gente também ia se assustar. Mas eu creio sim na ressurreição, porque a Bíblia diz, irmão, que nesse dia, né, vai ser um dia tão maravilhoso e vai acontecer em duas etapas maravilhosas, né? Então o nosso Deus ainda foi misericordioso, porque a volta dele não vai acontecer uma vez, vai ser em duas vezes. E essas duas vezes, não é verdade? Imaginemos nós, né? A Bíblia diz que estando dois no telhado, um será tirado. olha aí. Estando dois morrendo, Um será salvo e o outro deixado. olha aí. Glória a Deus. Imagine nós. É isso que a igreja tem que estar atenta. Hoje nós não temos sofrimento nenhum. Hoje nós temos essa grande liberdade de pregar o Evangelho. Hoje nós temos essa grande tranquilidade de falar desse Deus maravilhoso. Hoje você pode escolher a igreja que eu vou, não sei se eu vou nessa, se eu vou naquela, tem um monte de igreja. Mas lembra, né? Vamos entrar pela porta estreita. Bom,
vamos entrar pelo caminho, não é verdade? Apertado. E vamos saber que a porta é Jesus. Né? Vamos saber que Ele sim conduz nós à salvação. Ele sim tem palavra de salvação. Né? Praga de igreja nenhuma salva a pessoa. Né? Nenhuma. O que salva a pessoa é Jesus. O que liberta a pessoa é Jesus. E se Jesus salva, né? Eu preciso desse Jesus. E nós vimos em nome do Senhor Jesus Cristo, né? Que nosso Senhor Jesus, Ele disse que haverá um arrebatamento. Agora, quando haverá esse arrebatamento? Eu não sei, né? Pode ser a qualquer momento. Agora, se for um arrebatamento, né? Aí foi arrebatado o povo de Deus. Imagina o que pode acontecer com quem ficar, né? Vai ser muito mais trabalhoso. Mas graças a Deus, né? Que nós, se nós obedecermos a esse Deus, se nós confiarmos nessa palavra, né? Se nós cremos, irmão, olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa noite. Que o nosso Senhor Jesus, irmão, quando Ele ressuscitou com um corpo de glória. Quando o nosso Jesus ressuscitou, Ele ressuscitou, não é verdade? Tendo Ele, não é verdade? A imortalidade. O nosso Jesus, Ele ressuscitou num corpo espiritual. Está vendo? E a palavra ainda continua dizendo para nós, né? Que nós também seremos ressuscitados. Da mesma maneira que Ele foi ressuscitado. A nossa vida não terá mais fim. E o nosso corpo será transformado num corpo de glória. As pessoas não podem pensar, né? Ah, mas como será a minha transformação? Né? Olha, irmão, as coisas velhas já se passaram. A Bíblia diz que lá no céu não se casa e nem se dá em casamento. Então, esses pensamentos que nós temos hoje aqui, lá não vai ter. Né? Você vai ser transformado. Você vai ser mudado. E essa mudança, não é verdade? Quem vai fazer é próprio Deus que vai fazer na nossa vida. Viu? Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmão, se não fosse a ressurreição de Cristo, nós estávamos totalmente perdidos. O evangelho que nós pregamos hoje, pregamos porque o nosso Jesus ressuscitou. A palavra que nós falamos hoje, falamos porque Ele ressuscitou. Né? Tudo que nós fazemos é porque Ele ressuscitou. E através da sua ressurreição, irmão, foi pago todos os nossos pecados. Louvado seja Deus. Nós hoje não precisamos fazer mais o sacrifício que o povo fazia, né? Antigamente era um sacrifício, as pessoas levavam, né, os animais para a expiação dos seus pecados. E ali, não é verdade, aquilo que o sacerdote ordenava que fizesse, as pessoas tinham que fazer. E era preciso, para ser purificado do pecado, a expiação do sangue. Mas Jesus Cristo, né, através de um único sacrifício, Ele pagou tudo para nós. Né? Ele não somente pagou, como também, graças a Deus, né, Ele quer que nós estejamos com Ele. Aleluia. Mas qual é as condições que Ele dá para nós estar com Ele, né? Ele dá as palavras que nós devemos seguir. Ele dá o que nós devemos fazer. Agora, segue quem quer. Mas o caminho Ele já deu para nós. O sacrifício, o preço, Ele já pagou. Né? Então, que nós venhamos agradecer a Deus. E que nessa Páscoa, né? Não lembre só do chocolate, não. Lembre de Jesus. Lembre e fala: Senhor, eu quero que essa Páscoa tua, Senhor, cresça no meu coração. Eu quero, Senhor, que tu venha crescer na minha alma. Que tu venha, não é verdade, cada dia mais crescer. Porque eu sou grato a ti pelo sacrifício que tu fizeste, né? Então a morte de Cristo não foi um acidente, como nós falamos aqui, né? A morte de Cristo já era plano de Deus. Então, que tanto, não é verdade? Que tanto que o próprio Senhor Jesus, antes de morrer, Ele já falou da sua morte. Ele já falava da maneira que Ele ia morrer, o jeito que Ele ia ser entregue. Então, quer dizer, o próprio Senhor Jesus,
já sabia de como é que ele ia morrer, de que maneira que ele ia ser entregue e de que jeito que ele iria morrer. Mas haveria um tempo, né? E o tempo chegou, ele pregou o Evangelho, falou de Jesus, falou das palavras do seu Pai, e assim feliz é aquele que crê, né? Porque o plano de Deus foi tão maravilhoso para nós, né? É como diz aquele versículo, né? Deus, aleluia. Como é que crerão se não há quem pregue? Verdade, Deus. Imaginemos nós, se não fosse Jesus falar de Deus, como é que nós íamos saber que Deus existia? Mas se Deus, não é verdade? Se Jesus pregou do Pai, e ele disse, eu vim fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Glória a Deus, aleluia. Né? Então quer dizer, isso ele está dando, né, um compromisso, um comprovante de que, olha, Deus existe. Amém. Eu estou provando porque eu sou filho dele, viu? Ele assim, não é verdade? Fez essa obra maravilhosa, que entre muitos e muitas mulheres, Maria foi escolhida, né? E Jesus não foi gerado pela vontade da carne, sim do Espírito, né? Pela vontade do Espírito. Isso para mostrar para toda a humanidade que o nosso Deus é Espírito, né? O nosso Deus, ele não é carne, ele é Espírito, né? Ainda que ele se passou por carne, habitou entre nós, sofreu, fez tudo isso, mas a sua matéria verdadeira é Espírito. Ele diz na sua palavra, né? Importa que os verdadeiros adoradores adorem em espírito e em verdade. Então, irmão, graças a Deus, né? Que hoje nós temos esse âncora, ou quer dizer, essa firmeza, essa certeza, essa convicção de que não estamos no caminho errado, estamos no caminho certo. Que assim como diz a palavra, que Ele ressuscitou, Ele também nos ressuscitará. E nós, pela graça de Deus, né, estaremos juntamente com Ele. Porque diz a palavra, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Isso quer dizer, não entristeça o coração. Não fica com o seu coração triste. Que esperança. Ah, minha esperança acabou, né? Eu agora já estou de idade, eu agora só tenho isso, só tenho aquilo. Não, a sua esperança começou, através de Cristo começou a sua esperança, a sua alegria, que você saber, olha irmão, ainda que esse corpo, né, que eu tenho, ele esteja, como diz a palavra, totalmente cansado, totalmente, não é verdade, um corpo que está ali se quase podemos dizer, não é isso, mas se desfazendo de tanto cansado. Mas a Bíblia diz que esse corpo, ele será transformado num corpo de glória. E esse corpo de glória, quem dará é o nosso Deus. Então eu não tenho motivo de estar triste, eu tenho motivo de estar feliz. Que a minha vida, não é verdade? Ela não acaba aqui. Porque ainda com o meu corpo, né, externo, ele esteja bastante, não é, cansado, mas o meu corpo interno, ele está se renovando cada dia. Amém. Cada dia eu estou renovando pela graça de Deus. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, né? E essa é a mensagem de Cristo que Ele deu para nós nessa noite, né? Então, pela graça de Deus, a mensagem é essa, né? Que a ressurreição de Jesus não foi um acidente, porque Ele mesmo profetizou da sua morte. Amém? Que Deus assim nos abençoe, em nome do Senhor Jesus.